é o dia 23 de setembro hoje, que comemora-se a passagem do Padre Pio para o plano espiritual. Isso foi em 1968. Foram 3 dias depois do dia 20 de setembro, onde se comemorou 50 anos dele ter recebido os estigmas no seu corpo e ter vivido 50 anos sendo questionado. Como sofreu o Padre Pio? A gente não imagina o quanto foi para ele uma batalha intensa, né? Ele gerou luz, a gente até se arrisca a dizer, por atrito, esse atrito amoroso, a entrega que ele deu por completo, por amor, como um novo sacrifício de 50 anos simbolizados naquelas chagas que se lhe deram essa consciência crística, ainda que dentro dos limites da Igreja Católica, também lhe trouxeram muito sofrimento. Mas ele soube transformar esse sofrimento em luz e que hoje, nesse momento, nós congregados possamos nos conectar com isso e sentir em toda a plenitude a presença desse ser cósmico que é Padre Pio, que hoje, uma consciência desperta, transcende completamente todos os liames religiosos que porventura o tenham limitado na sua passagem pelo mundo. E isso vale para qualquer um de nós. Quantos santos católicos, quantos santos hindus, quantos santos cabalistas, ao se libertarem, percebem muito mais do que percebiam aqui. Essa é a grande lei. E eu estava dizendo para vocês que Padre Pio, ele não gosta de ser chamado de São Pio, não. Ele é humildade pura, gente. E é lógico que ele foi canonizado pela Igreja Católica, merece toda a nossa reverência, mas ele prefere, eu posso garantir para vocês, ele prefere ser chamado de Padre Pio. Esse é o nome com o qual ele se afina, com o qual a sua humildade se expressa. A santidade para Padre Pio está dentro de cada um no potencial. Era isso que ele dizia para todos os seus filhos espirituais. Eu vou estar na porta do paraíso, eu não vou entrar até que o último dos meus filhos espirituais chegue e possa passar. Então, para ele, um filho dileto de Francisco de Assis, nada interessa de louvor, de reverência, mas sim o que interessa. Está expresso naquela frase dele que eu tenho certeza que nós todos sabemos, que é amar, amar, amar. Nada mais do que isso. É uma frase simples, mas que traz tanto poder, tanta substância, tanta vida dentro dela e da qual ainda nós não somos capazes de realizar em plenitude. Temos que reconhecer isso. Então, que hoje seja mais um dia, mais um passo nosso em direção ao encontro desse estado de amor, ao encontro do verdadeiro amor. Porque, sabe, gente, isso parece até uma coisa até simplória, mas é tão verdade, é tão poderoso. O amor é a única coisa que resolve os nossos problemas. E a gente, quando fala nisso, a gente expressa esta palavra amor, mas sentir o amor no nível que um santo sente, ou que um ser desperto sente, ainda está muito longe do nosso estado, principalmente do nosso estado diário, corriqueiro de consciência. Em alguns momentos, certamente, quando nós nos entregamos plenamente à oração, à meditação, a gente sente assim, um clarão, uma percepção daquele estado que pode durar um pouco mais, um pouco menos, mas ainda não é o nosso estado normal de vida. Mas esse é o nosso objetivo. E é para isso que vem ao mundo essas almas, como o Padre Pio, como Francisco de Assis, para mostrar que é possível, para mostrar que não são eles seres privilegiados que têm poderes diversos do nosso. Não, não, não. Esse poder está, se não realizado, ele está em potencial dentro de cada um de nós. Nós todos somos deuses. Disse o próprio Mestre, repetindo aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, que está nos Salmos. Nós somos deuses, só que deuses esquecidos da nossa divindade. E, às vezes, não só esquecidos, como aplicando essas forças divinas em níveis muito baixos, que a gente tem chamado aqui de níveis egóicos, o egotismo. Tudo é divino nessa criação, mas quando nós, que somos seres divinos, comandamos essas forças direcionadas pelo ego, isso distorce e nós, esquecendo dessa divindade, às vezes sem esquecer, nos acreditamos
deuses, mas de uma forma que não é uma divindade verdadeira. Daí surge a idolatria. Esse é o significado, eu às vezes tenho repetido aqui, quando está lá na Torá, não fareis falsos deuses nem ídolos diante de mim. Porque nós, como seres divinos e como criadores divinos que somos, temos, porque tomamos essa decisão egóica, construído ídolos, falsos deuses, projetando essa divindade num espaço estreito, gerando karma, gerando dor, gerando sacrifícios que são, se nós estivermos baseados no amor, desnecessários. E é isso que aponta uma alma como o Padre Pio para nós, mostrando que ele assume um sofrimento de muitas pessoas, ele se abre como um canal divino para mostrar. E aí que está o segredo. Para um ser desta ordem, o sofrimento, que para nós é algo tão apavorante, ele é visto de outra forma. Ele é transformado em luz. Nesse processo que é muito difícil de nós entendermos, é misterioso, faz com que esse ser vire um canal aberto, onde a consciência que ele vive nos atrai. E nós podemos nos valer disto como aceleradores dos nossos estados de consciência. E eles podem, sim, podem, fazer com que mesmo os nossos karmas mais pesados sejam, de uma certa forma, dissolvidos, quando nós, com toda boa intenção, com toda pureza de alma, fazendo os movimentos corretos, nos conectamos a esses. Para isso existem os santos, de todas as religiões. E a gente fala hoje de Padre Pio, que expressou com toda a plenitude, cercado por um ambiente extremamente hostil, quase o tempo inteiro da sua vida, expressou com toda a plenitude esta realidade. Foi uma bênção não só para a Igreja Católica e para os católicos, como é uma bênção para o mundo. E nesse momento que ele viveu, que foi o século XX, eu tenho também falado aqui, houve uma plenitude, uma pleiade de santos em todas as religiões. Vejam lá, a gente pode pegar aqui, nos dedos da mão. Padre Pio, dentro da Igreja Católica, já tinha havido a presença de Teresa de Lisieux, que conviveu com ele, inclusive no mesmo espaço de tempo, na França. Mas nós temos o Chico dentro do Espiritismo. Nós temos Paramahansa Yogananda trazendo a tradição oriental, como o Swami Vivekananda. Nós temos o Rabi Menachem Mendel dentro da Kabbalah, dentro do Hassidismo. Houve uma pleiade de santos que baixou ao mundo, Mahatma Gandhi, para dizer assim: o destino do homem é a luz, o destino do homem é a divindade, o destino do homem é estar conectados com a consciência que mestres como Jesus de Nazaré nos trouxeram como realidade, como poder, como vida. É isto que nós precisamos entender, e não é difícil. Padre Pio, falando um pouquinho dele, porque hoje eu também quero fazer uma conexão com ainda estamos na quaresma de Miguel Arcanjo, gente? Vejam bem que esta quaresma encerra tantas datas poderosas. Ela está se convergindo para o dia 29, agora na próxima semana, quando a festa dos arcanjos. Temos falado aqui insistentemente ao longo desses 46 dias. Desde julho que nós estamos trabalhando nisso. Começamos no 15 de agosto, especificamente a quaresma de Miguel, de Michael, mas desde o dia 18 de julho nós viemos trabalhando na busca de purificarmos, nos valermos desses dias, para lidarmos com as nossas próprias sombras, não para que a gente coloque a sombra debaixo do tapete ou negue, mas para fazer com que essa sombra venha, se integre e se transforme em algum momento numa luz plena, diferente de uma luz dualizada. Não mais sombra e luz, mas algo que faz com que aquilo que nós acreditamos ser sombra e luz, como esses dois dedos aqui, na imagem de vocês fica até parecendo uma mágica, eles vão se transformando numa só. A sombra e a luz passam a ser algo que pleno é luz, mas é uma luz diferente da luz que hoje a gente acredita ser luz. Não sei se vocês estão me entendendo. Não é a luz que se antepõe à sombra, é a luz que integra a sombra. É a luz do meio-dia, que reflete por plenitude toda a nossa potencialidade divina. E todas essas presenças nesse mundo nos falam dessa realidade.
E a gente não tem que perder mais tempo não, gente. A gente tem que seguir em frente. E voltando a falar do nosso amado Padre Pio, é interessante que ele vive ele nasce no final do século XIX, em 1887, e no sul da Itália, numa área extremamente rural, numa família que não era pobrezinho, não. As pessoas às vezes têm uma tendência a se colocar a pobreza como uma necessidade absoluta, e isso é muito dentro da tradição católica, sem que eu seja crítico, né? Mas é uma constatação. Mas não é verdade. O pai de Padre Pio, a família da sua mãe principalmente, tinha bens, terras. Não eram ricos, mas também não eram pobretões. Então, mas ele nasce naquele ambiente rural e desde muito cedo aparece nele esta conexão. Se a gente usa uma linguagem espírita, aparece essa mediunidade explodindo em todos os níveis, né? Clarividência, vidência, e já desde cedo, mesmo que ainda criança, muito pressionado pelas forças negativas. E o caminho dele, dentro daquele contexto completamente católico, ele nasceu para que a Igreja Católica recebesse aquela luz poderosa, inclusive com os fenômenos todos que haviam sido estudados no século anterior, há muito pouco tempo, pela doutrina espírita e pelos pesquisadores, que ainda que não fossem Allan Kardec, houve muitos outros pesquisadores. Esses pesquisadores haviam estudado esses fenômenos e, enfim, Padre Pio apresentava a todos eles. Não se conseguiu fazer uma união. Ainda aí as religiões se dividiram, as religiões movidas pelo ego não aceitaram se comunicar, mas o fato é que Padre Pio tinha todos esses dons. E tinha esses dons em uma plenitude junto com um espírito extremamente maduro, extremamente iluminado, já vindo para nós que acreditamos em reencarnação de outras vidas, né? Nós falamos aqui, já contamos para vocês que nós acreditamos sem ser donos da verdade, que encarnações prévias de Padre Pio, uma junto ao Francisco, nosso pai seráfico, como Frei Rufino, primo de Santa Clara, que era um grande médium, e que São Francisco dizia, já naquela época, que se havia um santo em vida era Frei Rufino. Vamos um pouquinho mais para trás, vamos encontrar Eleazar ou Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus, o profeta Natan e certamente muitas outras vidas que davam a essa alma um poder de se apresentar ao mundo como um verdadeiro veículo do Cristo. O Francesco, que era o nome dele, os fenômenos mediúnicos são enormes, de efeitos físicos de toda a ordem, né? Há episódios que são claros, só que ele era católico, né? Então, todo o surgimento dos estigmas, o sangramento, as febres que Padre Pio tinha de 45 graus, as doenças que o acometiam quando ele ia a determinados conventos, ele ficou muito tempo sem poder ir a um convento, ele tinha que voltar para sua terra natal, e lá cessavam todos os sintomas. E chegou a ordem a pensar em retirá-lo da ordem, em expulsá-lo não, mas enfim, desligá-lo da ordem, porque ele não conseguia se ligar a nenhum convento, até que apareceu San Giovanni Rotondo, um convento aos pés do Monte Gargano, na Puglia, no sul, no calcanhar da bota italiana, num lugar perto a um santuário michelino, um santuário de São Miguel Arcanjo, no Monte Gargano. E Padre Pio era um devoto de São Miguel, como era São Francisco, como somos nós, da família de Micael. E ali ele conseguiu encontrar um pouso. Colocou os pés em San Giovanni Rotondo, seus pés físicos, e dali jamais saiu. Ele jamais saiu. Ele ficou ali por mais de 50 anos, até desencarnar. E vejam que um espírito que não se movimenta fisicamente consegue fazer um movimento de poder estupendo. Padre Pio, com a sua oração, porque ele se definia assim, eu sou um frade que reza. Está ele ali, ó, gente. Quando se pedia para dizer, o que você é, Pio? Frei Pio, Padre Pio. Eu sou um frade que reza. Eu conheço o poder da oração. Ele ali ficou sofrendo os ataques, sofrendo as calúnias, ao mesmo tempo sendo amado e reverenciado pelo povo que estava perto dele, e conseguiu construir uma obra poderosíssima,
sem mexer dedos físicos, mas construindo à sua volta um grupo de pessoas que entendeu que aquela obra pertencia ao Cristo, e pertencendo ao Cristo pertencia à presença divina, que perfunde toda a criação e todo o universo. E ali construiu um dos maiores hospitais da Itália, o centro de Sollievo, na casa de Sollievo della Sofferenza, a casa do alívio, da dor e do sofrimento. Portanto, Padre Pio mostra o poder que existe nessas forças que nós temos dentro de nós, que muitas vezes não precisam se expressar fisicamente. E curas, quantas fez? Quantas curas à distância, quantas bilocações, quantas delas, feitos de toda ordem, mas acima de tudo, baseados num estado muito poderoso de santidade interna. Era humano também, tinha lá os seus defeitos humanos, e como tinha, mas sabia reconhecê-los e batalhou dia e noite para que esses defeitos não pudessem se antepor à sua consciência crística, aquilo que dentro dele ele sentia pulsar como um coração ligado diretamente ao Cristo, à Mãe Santíssima, como uma chama divina. E ele entendeu essa missão e cumpriu onde ele podia cumprir, principalmente no confessionário, porque ali ele podia fazer verdadeiros trabalhos espirituais nas pessoas. Uma confissão com o Padre Pio e a sua missa eram trabalhos espirituais de alcance incompreensível quase. Ele foi admoestado, vocês acreditam, pelas autoridades da igreja, muitas vezes, porque demorava com a sua missa, muitas vezes horas. O momento da elevação da hóstia, que é um momento sagrado, que replica o último Seder de Pêssar feito pelo Mestre com seus apóstolos, Padre Pio, quando elevava a hóstia, às vezes ele ficava em êxtase ali muitos minutos, porque ele sabia que naquele instante um canal de luz curadora tocava aquelas criaturas. Uma confissão com o Padre Pio era uma verdadeira limpeza kármica. Ele trabalhava e curava pessoas naquele momento, às vezes até de uma forma intensa, dando uma bronca, né? Ou vendo aquela pessoa que vinha muito ainda desqualificada espiritualmente, às vezes ele perdia um pouco da paciência e até ele pedia aos seus confessores desculpa por ter, às vezes, um tom sanguíneo, uma forma de falar com as pessoas, mas o amor perfundia tudo, mesmo esses momentos. E o carinho e o amor dele por todas as pessoas, pelas crianças, foi durante 50 anos um marco que deixou esta luz que não se apaga. Hoje, San Giovanni Rotondo é um centro de peregrinação, mas nós sabemos que sim, ir lá é até um ato bonito, mas a qualquer instante nós podemos estar em contato com o Padre Pio e com todas as almas como ele, que se propõem e são canais reais, verdadeiros, poderosos de conexão com a divindade. São grandes facilitadores. E a gente hoje aqui vai procurar então fazer isso. Estamos aqui em conjunto, eu estou conversando e contando a vocês, falando histórias para que se dê essa conexão, para que nós possamos ir nesse trabalho, em conjunto, todos nós, nos conectar com Ele e aproveitarmos esse dia, que é o dia da partida, principalmente o dia da partida de um santo, de um justo para a pátria espiritual, é um dia em que se revive uma fenda cósmica particular àqueles que a este ser se conectam, que é o nosso caso aqui. Estamos aqui fazendo isso nesse dia. E aí, gente, eu quero só fazer uma coisa muito interessante, mostrando a força, e olha que cai esse ano a data fixa de 23 de setembro, junto com uma data móvel que se conecta a esta data móvel que eu vou falar agora com vocês, as datas móveis que nós nos utilizamos aqui para trabalhar nas 2 semanas anteriores, o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, dentro da Quaresma de Miguel Arcanjo. Essas datas são móveis, como a data que hoje eu vou me referenciar, e que esse ano de 2021, e não foi por acaso, essas datas móveis se fundiram no calendário gregoriano numa proximidade fantástica, com todas as datas sagradas que o mês de setembro nos traz. Por exemplo, nós vamos ter agora também, no dia 26,
que é no próximo domingo, e no dia 30, a comemoração de Lahiri Mahashaya, o guru do guru de Paramahansa Yogananda, também um ser crístico. Então, esse mês de setembro do ano de 2021 está muito poderoso e a gente não pode perder essa chance de estarmos o tempo inteiro atentos para os sinais à nossa volta, porque a vida nos manda sinais, às vezes simples, às vezes de uma forma sutil, porque o Pai e a Mãe cósmica, mais do que nós queremos ir a eles querem vir a nós. Olha a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo se reconheceu naquele estado que ele estava, o que ele faz? Ele fica de pé e diz: eu vou voltar para ser um servo pura e simplesmente na casa do meu pai. Mas quando ele dá 5 passos no caminho, podem ir lá na Bíblia conferir, o pai sai correndo de onde está porque o vê ao longe e vem encontrá-lo. Portanto, como diz uma frase muito interessante cabalística, muito mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer alimentá-lo. Nós somos seres que perdemos as chances por não entendermos quão simples e quão poderoso são os movimentos que nós podemos fazer. São pequeninos passos, são passos interiores muito mais do que passos externos. Os passos externos devem servir como complemento, mas a semente, para que a colheita seja boa, para que a árvore dê bons frutos, ela tem que ser e partir de dentro de nós. E para que nós possamos tirar as cascas que ocultam a nossa divindade, porque nós jamais a perdemos. A nossa alma, como nós dissemos esses dias todos aqui que nos antecederam, no mês de Virgem, a nossa alma é a Virgem intocada. Ela vai dar origem, vai fazer nascer o Filho cósmico, a consciência crística, como na nossa história da tradição que se tornou esse amor cristã, Maria recebe esta luz, essa presença como um símbolo vivo da alma de cada um de nós. Ao mesmo tempo que ela é este ser, que não tem nem como definir a consciência de Maria, de nossa mãe, a Mãe Santíssima, mas ao mesmo tempo que ela é este ser, ela é um símbolo, um arquétipo vivo para a nossa alma. Quando a gente tira essas cascas, essa alma virgem pode receber a presença divina e dar um fruto vivo, um filho vivo. E este filho é a nossa consciência cósmica, é a retomada do nosso estado de filhos de Deus. E isto, nesses dias nós temos trabalhado todo o tempo, nós fizemos esse trabalho desde julho, estamos agora chegando ao ápice, no final, na quaresma de Miguel Arcanjo, e eu quero falar hoje para vocês, aproveitando que o dia de Padre Pio cai dentro desta conexão e coincidência com as festas móveis, com uma festa móvel muito interessante que se segue na tradição cabalística ao Rosh Hashanah, a cabeça do ano, né? A gente já viu aqui que não é um ano novo no sentido de comemoração pura e simples, não é um ano novo temporal, é um ano novo, está assim expresso no tempo, é uma fenda cósmica, mas é um ano novo que deve ser trabalhado no interior de cada um de nós, é a recriação do homem. E o Yom Kippur, essas festas todas estão aí coincidindo, né? As chagas de Francisco de Assis, que foram agora no último 14, as chagas de Padre Pio, que foram no dia 20, hoje a partida de Padre Pio, que se dá em meio a uma festa que segue Rosh Hashanah Yom Kippur, que é a festa de Sukkot, que se inicia na lua cheia do mês de Libra. Rosh Hashanah na lua nova do mês de Libra, Yom Kippur é no 10º dia e a lua cheia começa um período de 7 dias, a festa de tabernáculos ou Sukkot. Por que eu estou falando dela? Porque, assim como é o Natal, as festas se transformam em eventos que vão se tornando cada vez mais superficiais e se perde o poder espiritual profundo que existe nas festas de todas as tradições espirituais. Não é diferente com o Sukkot, como não é diferente com o Natal e com a Páscoa, e assim com todas as tradições espirituais, transformando em festas que são bonitas, são louváveis, são respeitáveis, mas que não vão ao cerne poderoso da energia sublime que pode ser ali recolhida por nós, como colheita
viva. Assim é com Sucote. A festa de tabernáculos é uma festa que foi instituída na Torá para que o povo de Israel, o povo hebreu que ficou 40 anos no deserto, habitando em tendas feitas para que eles tivessem apenas uma cobertura e ali vivessem, e assim viveram. Esta festa seriam 7 dias que relembrariam isso. Mas ela tem um significado espiritual muito interessante. Por quê? Ela começa na lua cheia, é o primeiro dia da festa, que foi agora, que passou na última segunda-feira. Nós já estamos na quinta, estamos em meio à festa. Eu estou frisando em meio à festa, que vocês vão ver aqui, que eu vou me reportar ao Evangelho e ao nosso mestre, para ver como, se uma festa dessa aparece nos Evangelhos, a gente tem que entender que os Evangelhos também estão conectados com a Torá, que Jesus de Nazaré não veio a esse mundo para se separar do judaísmo, ao contrário, ele veio para integrar isso tudo numa grandiosidade que é maior do que qualquer religião, muito maior do que qualquer das visões religiosas, que diminuem o poder e a plenitude desses seres. Jesus, Moisés, profetas, todos eles são transformados em ídolos. Não é isso que a gente quer. Então, eu vou citar porque eu vou falar em meio à festa, nós vamos depois ao Evangelho de João, para vocês verem uma coisa interessante. Nós estamos em meio à festa. E esta festa são 7 dias. E o que se faz na tradição? Se constrói, em cada casa, uma sucá, uma tenda. Sucote é o plural de sucá, que é cabana ou uma tenda, onde as pessoas ficam ali, comem e vivem como se reportaram o que viveu no deserto. Mas qual é a lição espiritual? O que está sendo dito ali, proposto, ao se fazer por 7 dias esse movimento? Como é que se prepara uma sucá? Você faz uma cabana tosca, né? Hoje tem competição de sucá, como se tem competição de árvore de Natal, né? Para ver qual é a mais. Mas a ideia original é todo o contrário. Uma simplicidade e coberta, o teto é coberto de ramos de palmeiras. E não é coberto de modo que tampe tudo. Tem que ficar umas frestas para que você possa ver o céu. Qual é o símbolo profundo, o ensinamento e mais do que isso? A energia que está rolando agora. Depois dos 40 dias entre o mês de Virgem e Yom Kippur, Quaresma de Miguel no meio, englobando isso, vem a lua cheia e 7 dias de quê, gente? Olha como é importante isso. Até então a gente trabalhou para limpar, nos prepararmos para, se nós conseguíssemos, tenho quase certeza que nós todos aqui conseguimos bastante, limpar o karma e nos preparar para saltos conscienciais e saltos e ganhos na nossa vida em todos os níveis. Financeiro, abundância, saúde, mas partindo da consciência, partindo do espírito, que é a origem de tudo. Fizemos isto, a lua cheia chega para trazer plenitude e chancelar com alegria. É uma festa de alegria. E essas cabanas, esses tabernáculos são feitos propositadamente com a folha de palmeira aberta ali para deixar passar a luz, para que nós possamos olhar o céu. A dizer o quê? Se eu construo casas materiais, nós habitamos, quando podemos, que existe nesse mundo gente que nem isso tem, pela dureza do coração da sociedade, pelas desigualdades em que vivemos. Mas se nós construímos casas materiais, a mensagem que nos é passada é que nós devemos entender que a nossa grande habitação não é, apesar de ser, mas não é no seu arquétipo, qualquer coisa que seja material, simbolizada nesse momento por uma casa. Aquela cabana com o céu aberto sendo visto e entrevisto, nos diz que nós precisamos e devemos começar e depositar a nossa certeza, a nossa emuná, a nossa confiança, a nossa bitahon, como se diz em hebraico, no alto. Olhar que é do céu que vem a nossa proteção. É lógico que eu vou construir os meus movimentos físicos, mas sem jamais esquecer que eu posso ter o maior dos palácios, mas ele pode ruir em 1 segundo, e que se eu tenho a certeza de que a minha proteção, a minha vida, tudo vem de lá,
Eu estou com os pés na terra, conscientes, estando com os pés na terra, que é do céu que vem. Este é o significado da festa das cabanas. E aí, o povo vivendo isso, porque viveu 40 anos vendo isso, protegido o tempo inteiro. E a cabana nos mostra o céu a dizer: jamais se esqueça de agradecer, de orar, de ter confiança, de ter fé, como tinha Padre Pio. E é por isso que eu estou fazendo essa comparação. Padre Pio jamais, tanto que ele criou os famosos grupos de oração, e nós temos na nossa casa, o Ney conduz um grupo de oração que se faz um pouco diferente, não é católico, ele tem, graças a Deus, um âmbito mais amplo, mas baseado nesse entendimento e na formação de milhares de grupos de oração que Padre Pio, lá do seu lugar quietinho de San Giovanni Rotondo, criou pelo mundo inteiro. A oração é o nosso grande, a oração conhecida, vivida, concebida, vivenciada, compreendida como um poder real, é algo que nós abrimos mão na nossa sociedade. Vamos fazer uma análise de cada um de nós. Quem é de nós aqui que levanta todos os dias em gratidão, conecta-se com o alto, agradece e ora pelo dia, e pede pelo dia? Quem? E quem termina o dia assim, ao botar a sua cabeça de novo no leito? Poucos de nós. E mais, quem ao longo do dia para um segundo, ainda que seja para respirar, para se conectar, para entender que nós vivemos num mundo que transcende demais aos nossos sentidos físicos, que é muito maior do que aquilo que nós vemos, tocamos, sentimos, e deixamos, ao não entender isso, de nos conectar com realidades vivas que interferem na nossa vida. E aí, fatos ocorrem na nossa vida que nós atribuímos ao acaso, atribuímos a Deus não está olhando, atribuímos ao outro, quando poderíamos, tendo esta consciência ativa, viva, controlar o processo. Controlar no sentido bom dessa palavra, baseados nos alicerces verdadeiros que os mestres nos trouxeram. A conexão com essa realidade divina. E essa conexão se dá por movimentos, oração, meditação, baseados em quê? No amor. Senão, também não vai ser tão perfeito. O amor verdadeiro, a compaixão, um olhar que nos leva à humildade. Isto, paradoxalmente, vai nos levar a uma grandeza, a um poder de cura. Era assim que Padre Pio curava. Quando alguém como Padre Pio, como Antônio de Pádua, quando Francisco, entendem que não, como mestre, vocês vão ver aqui, eu vou ler isso para vocês. Entende que a obra não é do seu ego, seja esse ego o ego mais belo, ele passa a ser esse canal, então as curas fluem, a melhoria flui. Jesus nunca deu valor, ele olhava pelo pobre, mas ele não preconizava a pobreza. Ao contrário, Padre Pio também. Ele não tinha nada dele porque não precisava de nada, mas ele tinha uma plenitude, uma abundância de construir, colocar de pé um hospital, levantou milhões de recursos, em dinheiro de hoje, de euros. De onde? Desta fonte que é a festa de Sukkot nos relembra. E é muito interessante, Francisco de Assis entendia perfeitamente essa conexão do Antigo Testamento, da Torá, com os Evangelhos. Tanto que a sua bênção, dada como a bênção de Francisco ao Frei Leone, escrita por eles: o Senhor te abençoe e te guarde, que levante o seu rosto sobre ti, te volte para ti a tua face e te dê a paz. Nós falamos aqui agora, há 3 dias atrás, sobre a paz, nessa meditação tão linda. Francisco de Assis tira isso da Torá, da bênção sacerdotal. E ele fez a porciúncula, o lugar onde habitava Francisco com os seus frades mais próximos, que existe até hoje, em torno de uma pequena capelinha, no sopé do Monte Subagio, onde está a cidade de Assisi, na Itália. Se vocês olharem, lá na própria igreja tem uma gravura muito antiga que mostra como se fosse uma oca de índios. Cabanas com tetos de palha. Francisco de Assis fazia isto e, de propósito, os tetos eram abertos para eles entenderem, os seus frades, que
A luz, o alimento, a energia, a saúde, o fluido vem primordialmente do alto, independente qual seja o canal que ela se manifeste. Ela pode chegar por um canal qualquer. Ganhamos na loteria, chegou por um canal, estou dando um exemplo para vocês, mas não veio dali, não vem do ego. Francisco de Assis entendeu isto, e esta festa, que estamos aí esse ano correndo no finalzinho da quaresma, olha que beleza, vai nos levar ao dia dos arcanjos, com uma semana em que a gente vai vivenciar o quê? A alegria profunda da alma, a confiança, a fé, o poder da oração e da gratidão. E esta festa não foi desprezada pelo Mestre de Nazaré, vocês vão ver agora. Eu vou ler para vocês o Evangelho de João. E vou explicar por que Jesus se vale do símbolo que ele vai falar, e vocês já devem ter ouvido isso. Quem leu já foi. O que acontecia na época do Templo de Jerusalém, quando chegava a festa de Sukkot, dos tabernáculos, das cabanas? Que ela é uma festa que se fazia peregrinações. E está aqui nos Evangelhos, Jesus, José, Maria e seus filhos peregrinavam a Jerusalém, por isso eles tinham que ter dinheiro para isso. José também não era pobre, não era carpinteiro, ele era um yotzer, um construtor. Ele era mais que carpinteiro. E eles todo ano iam no Pessach, iam em Sukkot, iam em Yom Kippur, peregrinavam da Galileia até Jerusalém. Faziam esse movimento. Vocês vão ver aqui. E na festa de Sukkot, o sumo sacerdote ia a uma fonte chamada fonte de Gihon, recolher água, porque esta água brotava dali, né? E ele recolhia esta água para os trabalhos do templo para o ano inteiro, uma água pura, uma água viva. E esta água servia também para trabalhos de cura realizados pelos sacerdotes do templo. Era feito isto no período de Sukkot. Muito bem. Vamos ao Evangelho de João, e no seu capítulo 7, começa a descrição assim. Andava Jesus pela Galileia, naquele tempo, e não queria percorrer a Judéia, porque os sacerdotes e os anciãos do templo procuravam matá-lo. Ele já estava ali sendo perseguido pela estrutura religiosa do seu tempo. Ele assim foi perseguido, como depois, quando o chamado cristianismo se constituiu como uma religião oficial, a estrutura sacerdotal, que é uma estrutura egóica, sempre independente de ser católica, védica, muçulmana, enfim, estruturou uma estrutura egóica sacerdotal, uma estrutura religiosa, vai entrar o ego como o sacerdote que é o intermediário, só passa por ele. Quando se construiu a estrutura católica, a estrutura sacerdotal criou a Inquisição, que perseguia aqueles que ela achavam que eram inimigos do divino, assim como os sacerdotes do templo perseguiram vários profetas, e inclusive esse que está aqui, esse Avatar, né? Yoshua Bar Yosef. Então ele naquela época, já estava sendo perseguido porque curava, porque falava verdades, porque apontava que os que se diziam santos não eram tão santos assim, e por aí ia. Assim, então, Jesus ficava na Galileia e não queria ir à Judéia, onde está Jerusalém. Mas, ao se aproximar a festa chamada Festa dos Tabernáculos, Sukkot, das cabanas, os irmãos de Jesus tinha irmãos, viu, gente? Lhe disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazem. Ninguém que procure ser conhecido em público faz alguma coisa em oculto. Isso os irmãos disseram, e o comentário que vem aqui no Evangelho eles continuam: porque já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois até seus irmãos não criam nele. Olha que interessante, gente. Os irmãos mais próximos dele não acreditavam. E diz: por que você está fazendo as coisas aqui na Galileia? Galileia é um lugar que não é muito bem visto. Vai para a Judéia, vai fazer isso em Jerusalém. Você não quer se manifestar ao mundo? Vai lá. Né? A dizer, tipo assim, você acha que é o grandão? E Jesus te responde da seguinte forma: meu tempo ainda não chegou.
mas o vosso está sempre pronto. Jesus não é uma figura religiosa, não estamos nos referindo à personalidade, estamos descendo camadas, como uma cebola, e olhando o significado oculto profundo nesta figura. A figura do Cristo é universal. Quando a gente está falando aqui, essa palavra não vem do ser humano, ele diz isso. Vem de uma consciência que vive nele, que ele disse com todas as letras e muitas vezes que esta consciência que vivia nele é a mesma que vive em nós, só que em nós ela é oculta. Por isso ele diz: o meu tempo não chegou, mas de vocês está sempre pronto. Se mexam. Querem entrar no estado que eu estou? Vão, desçam a festa. Vão lá buscar o código profundo de confiança na divindade, como eu confio, de unificação da divindade. Estou fazendo paráfrase aqui, né? O meu tempo não chegou, está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia. Porque eu dele testifico que as suas obras, as obras do mundo, as obras do ego, não são boas. Subi vós à festa, vão? Eu, por enquanto, não. Eu não subo. O meu tempo ainda não chegou. Jesus ficou na Galileia. Mas, depois que os seus irmãos subiram, quando fala subir, porque Jerusalém é alto, tá? Está 800 metros acima do nível do mar. Quando os seus irmãos subiram à festa, ele foi também. Não publicamente, mas em oculto. Isso tudo é símbolo, tá, gente? Ora, se perguntavam a ele, diziam: onde está ele? Quem é uma multidão? E começa uma confusão de que ele estaria ali. Gente, isso é um símbolo maravilhoso, né? A gente, quando vai, uma festa dessa é a festa de confiança plena. E as pessoas ficavam ali perguntando quem era Jesus, se ele era mesmo o Messias, se não era, se era um profeta, se não era. Falou-se aqui, é da Galileia, eu não vou ler isso para vocês para a gente não perder muito tempo. Na Galileia não vem nada bom. O que vem da Galileia? Queimaram a língua, porque depois o Zohar é todo escrito na Galileia por Shmuel Bar Yochai, né? Que até hoje é reverenciado dentro da tradição judaica. E Jesus vinha da Galileia, né? E aí aquela confusão toda. E a festa, gente, agora eu vou falar um pouquinho dela, ela tem 7 dias e tem um 8º. Vocês sabem bem qual é o símbolo do 8, né? Não é à toa que o 8 deita-se, o 8 vira o símbolo do infinito. O 8 é o número quando a completude do 7 chega, inicia um passo, isto traduz o conceito de infinito, que nos leva a avançar, a avançar, a avançar num caminho sem fim, num caminho infinito. E só se compreende o infinito quando nós saímos das nossas restrições mentais. O infinito não se compreende com a mente, o infinito se compreende com a alma e com o coração. Portanto, o 8º dia da festa é chamado o grande dia, apesar de Sukkot começar na lua cheia. O 8º dia da festa mostra a ascensão a um nível superior, chama-se Shemini Atzeret, o 8º. E é um momento que é muito bonito, inclusive, porque mesmo na tradição judaica se ora por todos os povos do mundo. É o dia que se pede por todos os povos, por todas as pessoas. Ora, o que vai acontecer aqui? No último dia, e eu vou pular aqui porque Jesus discute com as pessoas do templo: vocês estão dizendo que eu não sou nada, só porque eu curo no sábado, mas vocês também fazem a circuncisão no sábado. Enfim, mas o que acontece? No último dia, o 8º dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé nas escadas do templo. Olha que cena que devia ser linda. Aquela figura magnética, no alto das escadas, as pessoas ali, umas acreditando, outras não, mas todas elas se rendiam a esse poder consciencial de um ser desperto. E ele começa a falar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem fé em mim, como diz a Torá, do seu interior fluirão rios de água viva. Na verdade, isso não está na Escritura, não está na Torá. A que Jesus está se referindo? O que se fazia, eu falei para vocês aqui, antes da festa de Sukkot? O sacerdote ia lá e colhia água em recipientes. Eram muitos, se tinha muita água, mas eram recipientes limitados. Se tivesse mais do que aquilo, aquele recipiente não cabia. Se ele tivesse 1000 galões, eram 1000 galões, não era mais.
para matar a sede do sacerdote, para ser dado como água curadora, era usado nos trabalhos e era feito em Sukkot. Jesus, em Sukkot, no 8º dia, em Shmini Atzeret, sobe no templo e não é, repito, a figura física, é a consciência crística dizendo para eles e para nós todos: o Cristo que está em vocês, e sou eu que estou falando como o Cristo que está em mim, está em vocês. Se alguém tem sede, venha a mim, o Cristo, e beba. Pois quem tem fé em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O rio não tem limite. O rio, se o tempo é bom, nós estamos em tempos de seca, e isso tem um símbolo também, né? A secura da alma se reflete também no clima. A secura do amor, a falta de entendimento da divindade se reflete na natureza, sim, de todos nós. Mas quando a gente tem a ligação, o rio flui. E ele flui belo como o Amazonas, como o Francisco, e não precisa de se limitar a nada. Quem limita o rio? Quem envasilha o rio? Represar o rio até a gente pode, para fazer gerar energia, mas a gente solta ela em algum momento. E ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber aqueles que nele tivessem fé. Esse Espírito Santo é a consciência crística, gente. Nada mais do que isso. Então, Jesus vai, e na festa de Sukkot, no 8º dia, ele propõe: se direcionem a mim, mas não é apenas a mim, personalidade de Jesus de Nazaré. É ao Cristo, ao ungido, a consciência que nele vivia. E quando nós fazemos isto para nós, nós vamos encontrar dentro de cada um de nós um Cristo. Sejamos mulheres ou homens, e o Cristo não é homem ou mulher. O Cristo é uma consciência que une o masculino com o feminino. E esta consciência, quando desperta em nós, nos faz canais, e ele, quem disse isso não foi eu, da mesma forma como ele tem esse poder, nós poderemos ter, se entrarmos pela estrada certa. Olha só quem entrou, gente. Não precisa ser católico ou espírita, isso não diz grandes coisas. O que diz é o que vive no coração da gente. E Padre Pio entendeu isso, ainda que vivesse dentro de uma tradição católica. Mas hoje, Padre Pio, como esse espírito cósmico que é, criou esta casa pequenina, né, humilde, para que nós entendêssemos a vivência na divindade que nos é pedida, acima de qualquer tradição religiosa, libertos das amarras espíritas, das amarras católicas. Estou falando das religiões, não das tradições por trás delas, não da substância que está por trás das religiões. Livres das amarras de tradição cabalística, de tradição judaica, hindu, seja o que for. Nós queremos espírito e vida. Nós temos que ter sede de beber esta água viva. Quando a gente bebe essa água, a gente imediatamente se transforma num canal para ela. E a gente passa a ser também algo por onde este rio vai fluir. E o que é um rio, gente? É um rio que nasce de uma fonte. E onde está a fonte? No alto. E nós podemos vê-la quando a gente olha o céu simbolizando o infinito de onde tudo vem. Esta fonte gera a água viva. E nós podemos nos tornar rios. Quando a gente vai beber nessa fonte, e a fonte divina em nós é o Cristo, porque o Cristo é a divindade em nós, mãe e pai, pai e mãe. Quando a gente bebe nessa fonte, a nossa sede não só desaparece, como nós nos transformamos em rios de água viva. Este é o grande ensinamento desta festa e a beleza de um canal como o Padre Pio ter o seu dia de partida do mundo espiritual dentro dessa festa, como vai acontecer com a partida de Lahiri Mahashaya, a desencarnação de Lahiri Mahashaya no dia 26 e o nascimento no dia 30, são comemorados muito próximos. A festa dos santos Cosme e Damião,
no dia 27. Então 26, 30, logo depois da Quaresma de Miguel, e terminando a festa de Sukkot. Olha que beleza, gente, que a gente tem à nossa disposição. Vamos desperdiçar isso porque são momentos que dão força para a gente. A gente não só acumula água, não, como faziam os sacerdotes. A gente se transforma em rio, sem medo, porque esta fonte, ao contrário das fontes materiais, é uma fonte inesgotável. É uma fonte de vida em toda a plenitude. E que bom que nós temos Padre Pio a nos chamar. Já são 23 anos. Nós vamos ter uma casa nova agora, construída pelo amor e pela doação da nossa irmã Elizabeth, que vai ser entregue materialmente. Nós vamos olhá-la como uma nova Sukkah. Vamos imaginá-la que ela tem um teto transparente, onde nós vamos depositar ali a nossa confiança, não no nosso ego, não em achar que os nossos trabalhos são melhores do que outros, não em fazer competições internas. Vamos esquecer isso tudo, vamos renovar nossa vida. Vamos fazer uma construção de uma casa verdadeira que esteja completamente conectada com esta confiança absoluta de que nós somos apenas canais. Que o nosso ego, como Jesus diz aqui, a minha obra não vem de mim. Vão lá nesse capítulo 7, no 6, à volta dessa história que eu contei para vocês, o mestre fala o tempo inteiro, vocês estão falando de vocês, mas eu não falo de mim. Eu falo da consciência do Pai que vive em mim. Portanto, não é o meu ego, por isso eu posso falar. E ele falava com toda a autoridade. Ele realmente tinha a humildade dentro dele, a humildade perfeita, que lhe concedia esse estado. E Padre Pio, ao entender isto, ao fazer da sua vida um movimento de oração real, ao entender o poder da oração, ao entender o poder de se entregar com confiança, ainda que nos limites da religião católica, e nós que não temos esses limites, que podemos nos valer de diversas linguagens, olha a vantagem que nós temos é de termos o exemplo de uma consciência como o Padre Pio, como Francisco de Assis, como todas as entidades que nos auxiliam, como o Arcanjo Michael, como Cristo, como a Mãe Divina, em todas as suas manifestações. Por que vamos perder tempo? Para quê? Vamos dar as mãos uns aos outros para construir uma obra verdadeira, e esta casa nova, que em breve vai estar inaugurada, ela tem que ser um símbolo não de uma continuidade, para nós repetirmos as estruturas egóicas e fazendo todos de nós uma análise interna ao longo desses 23 anos, com muita coisa boa houve, não tenha dúvida, mas ainda precisamos que o nosso ego seja amparado, seja lapidado, que o nosso carvão se transforme em diamante, e isso está nos sendo concedido como uma oportunidade nova, e por que nós não vamos aproveitar? Vamos, gente, e vamos aproveitar esse dia de hoje, Padre Pio, para ganharmos força, para ganharmos um poder dentro de nós que nos permita dar esses passos, e vão ser poucos, porque o Pai e a Mãe virão em nossa direção, junto com os amigos como o Padre Pio, como Francisco de Assis, como tantos outros. A gente vai nominar aqui, a gente fica o tempo todo falando, Paramahansa Yogananda, Lahiri Mahachai, que nos dão testemunhos todo o tempo na nossa vida. Vamos aproveitar isso, gente, hoje, e vamos fazer agora a nossa meditação. Essa semana já tivemos uma meditação tão boa sobre a paz, que nós espalhamos. Não tenho dúvida que foi feito um trabalho muito bonito. Foram 350 pontos no mundo inteiro de congregação de pessoas. Isto tem efeito. Como tem efeito o que nós fazemos aqui, esta soma de almas, de conexão, tem um efeito na vida da sociedade do planeta, mas também vai ter um efeito em nós, ainda que não seja o nosso primeiro movimento. A gente precisa ter esta consciência. E aí, hoje, sendo um momento de concentração de forças, isso se refletir no nosso dia a dia, que nós possamos acordar com essa consciência, viver o dia com essa consciência, deitar à noite com essa consciência depois de ter orado e meditado, até que
haverá um momento em que nós vivamos e viveremos num estado permanente de oração de consciência. Como dizia um grande cientista que estudou a espiritualidade no início do século XX, Alexis Carrel, inclusive estudando os milagres de Lourdes. Aliás, olha aqui, gente. É um bom lugar aqui para a gente conectar Lourdes, como tem Fátima, aonde Bernadette Soubirous viu a mãe em toda a sua plenitude. Alexis Carrel estudou esses milagres completamente impossíveis de serem descritos pela ciência material e o disse, entendeu que a oração tinha e tem um poder inaudito, um poder supremo, e que nós a desprezamos. E Alexis Carrel desenvolveu uma teoria de que a oração que se expressa em momentos específicos no tempo, como a gente vai fazer agora, daqui a pouco, em meditação também, que é a sua irmã gêmea, né? A meditação e a oração são faces da mesma realidade. Alexis Carrel nos fala do estado de oração, que é aquele estado que a criatura está plenamente conectada a esta fonte e transforma-se, portanto, numa água viva, num rio de água viva. Conectando-nos com o Padre Pio, com o seu amor. Lá no alto das estrelas, nos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Foi o que ele fez toda a sua vida. Consolar os aflitos não é só consolar no sentido superficial, é transformar. O Consolador é aquele que dá vida nova. De suas mãos desprendem rosas, do seu coração, Jesus. De suas chagas milagrosas, nos emana tanta luz. Vamos pensar que essa luz é algo que faz parte de toda a criação. Em nós vive a luz oculta, mas que jamais se apaga, e ela pode brilhar. Vamos congregar agora, então, na nossa meditação conjunta, nesse dia tão especial. Primeiro, a nossa gratidão. Gratidão a esse amado Padre Pio. E na gratidão também, pedido de perdão, que Ele nos perdoe por todos os momentos em que não conseguimos realizar aquilo que Ele sonha para cada um de nós, mas que nós vamos transformar a nossa confiança, a nossa certeza, numa força incoercível para curar dentro de nós, com a luz curadora das chagas que vêm de suas mãos, de seus pés e seu coração, como do próprio Cristo, as chagas dolorosas que trazemos de outra natureza. Vamos respirar profundamente e nessa gratidão a Padre Pio estender as nossas almas e na nossa tela mental vamos contemplar a imagem de Padre Pio ao lado de Francisco, ao lado da Mãe Santíssima e do Mestre. É luz pura. E nós somos aquela ciranda, aquela roda, com os corações conectados por esse laço dourado que gira, acendendo como chamas de velas transcendentais cada coração de cada um de nós. E nós vamos sentir, respirando, não vamos esquecer da respiração, o poder renovador desse amor, o poder renovador, curador, transformador, que essa luz infinita, servindo-se desses canais vivos, desses seres cósmicos, o Mestre e a Mãe, Padre Pio, Francisco,
que emanam luz incessante, como se milhares de arco-íris a essa pleiade de espíritos que se encontram nesse momento em oração pudessem iluminar o mais profundo da nossa alma. Os nossos corações conectados criam vida nova, e essa vida nova se manifesta sob a forma de luz. E essa luz traz dentro dela todas as informações necessárias para que se movimente dentro de nós o Espírito vivo que nos cure, que nos transforme, que nos faça ser verdadeiramente filhas, filhos, imagem, semelhança do nosso Criador, Pai e Mãe, Mãe e Pai. E para que isto seja real e verdadeiro, nós nesse momento compartilhamos. Esta luz vai aonde tenha que ser realizado um trabalho de consolação, porque hoje é o dia de um Consolador, de um Cristo, Pio, Frei, Padre, nosso Pai amado, e que essa consolação vá aonde seja necessário para curar, para soerguer os aflitos, para levantar os caídos, para abrir os olhos daqueles que os têm fechados. Que essa luz que cura vá longe e venha perto aos nossos amados, aqueles de nós que somos necessitados, aos nossos familiares, mas também a nós mesmos. Podemos sim pedir por nós. E agora, numa oração silenciosa, contemplando essa imagem viva do Cristo, de sua Mãe Santíssima e os Cristos vivos em Francisco de Assis e Padre Pio, vamos em silêncio mergulhar nessa luz poderosa. E nós te pedimos, ó Senhor dos infinitos, nesse momento sentimos também a presença de Lahiri Mahasaya e do nosso amado Paramahansa Yogananda e do Arcanjo Michael. Que essa luz se manifeste, mais uma vez te pedimos, onde seja necessário, a cura, a consolação, a defesa, a proteção. Nós te pedimos, Padre Pio, não nos abandones jamais. Liberta-nos.
brilha com tanta intensidade, toque esses corações unidos. Nesse momento, todos nós a teus pés, em profunda gratidão. Em profunda gratidão. Amém, ve amém. Assim é, e assim está feito, pelas tuas santas mãos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz. Lá do alto das estrelas, nos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz.